Que bom que a boa sorte os trouxe novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá. Duzentésima décima noite. Senhor, logo no dia seguinte ao da morte do príncipe da Pérsia, aproveitou-se Ourives da passagem numa caravana que ia para Bagdá. Reuniu-se a ela e, entrando em sua casa sem perigo, mudou de vestido e foi ter ao palácio do defunto príncipe da Pérsia, onde ficaram assustados de não verem com ele. Pediu para que avisassem a mãe do príncipe que desejava falar-lhe e não tardá-lo a introduzi-lo numa sala onde ela estava com algumas de suas mulheres. Senhora, disse-lhe Ourives, em tom que demonstrava a triste nova que tinha para anunciar-lhe, Deus vos conserve e vos encha de suas bondades. Vós não ignorais que Deus dispõe de nós como lhe apraz. Não deu a senhora tempo a Ourives de dizer mais. Ah, clamou ela, anunciam-me a morte de meu filho. Soltou ao mesmo tempo gritos lamentosos que, junto com os das mulheres, renovaram as lágrimas do Ourives. Ela agitou-se e afligiu-se largo tempo antes de lhe deixar tomar o fio do que tinha para dizer-lhe. Interrompeu finalmente seus choros e gemidos e rogou-lhe que continuasse e nada lhe ocultasse das circunstâncias de uma separação tão triste. Contentou-se e, tendo acabado, perguntou-lhe se o príncipe, seu filho, não o encarregara de dizer-lhe alguma coisa em particular nos últimos instantes de sua vida. Certificou-lhe que tivera o maior prazer de morrer afastado dela e que uma única coisa que desejara era que ela quisesse ter o cuidado de fazer transportar o seu corpo para Bagdá. No dia seguinte, pela manhã cedo, meteu-se a caminho acompanhada de suas mulheres e da maior parte de suas escravas. Quando Ourives, que fora demorado pela mãe do príncipe da Pérsia, viu partir esta senhora, voltou para casa muito triste, com os olhos no chão, cheio de grande sentimento pela morte de um príncipe tão amável e na flor da idade. Como caminhasse pensativo e com os olhos baixos, foi quase de encontro a uma mulher que parou diante dele. Levantou os olhos e viu que era a confidente de Shemenzihar, vestida de preto e chorando. Vendo-a, renovou seus choros, sem abrir a boca para falar-lhe. Continuou a caminhar até sua casa, onde a confidente o seguiu e entrou com ele. Assentaram-se e Ourives, tomando a palavra, perguntou à confidente com um grande suspiro se era sabedora da morte do príncipe da Pérsia e se chorava por seu respeito. Pois esse príncipe morreu, coitado. Não viveu muito tempo depois de sua querida Shemenzihar. Almas belas, acrescentou ela, em qualquer parte onde vos acheis, deveis estar bem contentes por vós poderdes amar de hoje em diante sem obstáculos. Os vossos corpos eram o impedimento aos vossos desejos e o céu vos livrou deles para unir-vos. Ourives, que nada sabia da morte de Shemenzihar e que não tinha ainda reparado que a confidente estava vestida de luto, teve uma nova aflição ao saber esta notícia. Morreu Shemenzihar? Perguntou ele. Assim é, replicou a confidente, chorando de novo, e é por ela que estou aqui. Estou de luto. As circunstâncias de sua morte são singulares e merecem que as sabeis. Mas antes de fazer-vos a relação delas, rogo-vos que participeis da morte do príncipe da Pérsia, que chorarei toda a minha vida com a de Shemenzihar, minha querida e respeitável ama. Deu o Ourives, a confidente, a satisfação que lhe pedia, e tendo-lhe contado tudo até a partida da mãe do príncipe da Pérsia, que acabava de meter-se a caminho para fazer trasladar o corpo do príncipe para Bagdá. Não vos esquecesse, disse ela, de que vos disse que o califa mandara vir Shemenzihar ao seu palácio. Era verdade, como preveríamos, que fora informado dos amores de Shemenzihar e do príncipe da Pérsia, pelas duas escravas a quem interrogou separadamente. Imaginais, talvez,
que se agastou contra Shemenzihar e que deu grandes demonstrações de ciúme e de vingança contra o príncipe da Pérsia? Nada disso. Não se lembrou um instante dele. Compadeceu-se de Shemenzihar e é de crer que atribuísse a si mesmo o que aconteceu, vista a licença que lhe dera de passear livremente pela cidade sem ser acompanhado pelos eunucos. Não se pode conjecturar outra coisa, à vista do modo extraordinário como se ouve com ela, como ouvireis. O califa recebeu-a com semblante alegre, e tendo notado a tristeza que a afligia, que todavia não diminuiu coisa alguma da sua beleza, pois ela apareceu na sua presença sem indício algum de surpresa nem de susto, Shemenzihar disse-lhe, com uma bondade digna dele, não posso suportar que apareçais perante mim com um ar que me aflige infinitamente. Sabeis com que paixão vos amei sempre, que disso deveis estar persuadida pelas demonstrações todas que vos dei. Não mudo e amo-vos mais do que nunca. Tendes inimigos, e esses inimigos informaram de vosso procedimento. Todavia, tudo quanto disseram não fez em mim a menor impressão. Largai, pois, essa melancolia e disponde-vos a entreter-me esta tarde com alguma coisa agradável e divertida, segundo o vosso costume. Disse-lhe, além disso, outras coisas galantes e mandou entrar num quarto magnífico, continuo ao seu, onde lhe rogou que o esperasse. A aflita Shemenzihar foi insensível a tantas demonstrações de consideração para com a sua pessoa. Porém, quanto mais reconhecia de quanto era devedora ao califa, mais penetrada estava da viva dor de ser apartada talvez para sempre do príncipe da Pérsia, sem o qual não podia já viver. Esta entrevista do califa e de Shemenzihar, continuou a confidente, passou-se enquanto vim falar-vos, e soube outras particularidades por via de minhas companheiras, que estavam presentes. Contudo, apenas vos larguei e fui ter com Shemenzihar e assisti como testemunha ao que se passou de tarde. Achei no quarto que já disse, e como ela suspeitasse que vinha de vossa casa, mandou-me aproximar, e sem que ninguém a ouvisse, fico-vos muito obrigada, disse-me ela, pelo serviço que acabais de me fazer. Bem vejo que será o último. Não me disse mais palavra, nem eu estava em lugar próprio para poder dizer-lhe alguma coisa que a consolasse. Pela tarde entrou o califa ao som dos instrumentos que as mulheres de Shemenzihar tocavam e serviram uma merenda. Tomou o califa Shemenzihar pela mão e a fez assentar ao seu lado ao sofá. Constrangeu-se tanto para comprazer-lhe que, passados poucos instantes, a vimos expirar. Com efeito, apenas assentou, logo caiu de costas. Cuidou o califa que este era apenas um desmaio. Tivemos todas o mesmo pensamento. Procuramos socorrê-la, mas não tornou a si. E eis aqui de que modo a perdemos. O califa verteu por ela lágrimas irreprimíveis, e antes de recolher-se aos seus aposentos, mandou quebrar todos os instrumentos e que ela executou. Fiquei de guarda toda a noite ao cadáver. Lavei-o e amortalhei-o, banhando-o com as minhas lágrimas, e no dia seguinte procedeu-se à inhumação, por ordem do califa, num túmulo magnífico que se tinha mandado fazer no lugar por ela escolhido. Visto que me dizeis, acrescentou ela, que se deve trazer o corpo do príncipe da Pérsia para Bagdá, estou pronta a trabalhar de modo que vá para o mesmo túmulo. Ficou Urive espasmado da resolução da confidente. Não refletis bem, replicou ela. Nunca o califa consentirá em tal. Parece-vos impossível isso, respondeu a confidente. Não é. E comigo convireis quando vos disser que o califa, além da liberalidade, deu a todas as escravas de Shemenzihar uma tensa suficiente para subsistir e me encarregou do cuidado e da guarda do seu túmulo. Uma renda considerável para o conservar e para minha subsistência em particular. Além disso, o califa, que não ignora os amores do príncipe de Shemenzihar, como vos disse, e que dele não se escandalizou, não se agastará de modo algum. Nada mais teve que dizer o Ourives. Rogou
somente a confidente que o levasse a este túmulo para nele fazer a sua oração. Chegado que foi, ficou em extremo admirado quando viu a multidão de gente de ambos os sexos que concorria de todos os sítios de Bagdá. Não pôde vê-lo senão de longe, e quando acabou a sua oração, não acho já impossível, disse ele a confidente, encontrar-se, executar o que tão bem imaginastes. Só nos resta publicarmos o que sabemos dos amores, tanto de um como do outro, particularmente do príncipe da morte do príncipe da Pérsia, acontecida quase ao mesmo tempo. Antes que o corpo chegue, toda Bagdá concorrerá a requerer que não seja separado do Shemenzihar. Assim sucedeu. E no dia em que se soube que o corpo devia chegar, foi uma infinidade de povo ao encontro dele, a mais de 20 milhas. A confidente esperou à porta da cidade, onde se apresentou a mãe do príncipe e lhe suplicou em nome de toda a população que desejasse ardentemente que consentisse que os corpos dos dois amantes, que só tiveram um coração até a morte, desde que principiaram a amar-se, tivessem também o mesmo túmulo. Consentiu e foi o corpo conduzido ao túmulo de Shemenzihar, acompanhado de muito povo e posto ao lado dela. Desde esse tempo, todos os habitantes de Bagdá e até os muçulmanos de outros países não cessaram de ter uma grande veneração por este túmulo e de ir fazer-lhe ali as suas orações. Eis aqui, Senhor, disse Sherazade, que reparou ao mesmo tempo ser jardia, o que tinha que contar a vossa majestade dos amores da bela Shemenzihar, valida do califa Harun al-Rashid, do amável Ali ibn Bekar, príncipe da Pérsia. Quando Dinazarda viu que a sultana, sua irmã, cessou de falar, agradeceu-lhe melhor que pôde o gosto que lhe dera com a narração de uma história tão interessante. O sultão, resolveu o sultão deixar viver ainda esta manhã, replicou Sherazade. Se o sultão deixar-me viver ainda esta manhã, replicou Sherazade, contar-vos-ei do príncipe Camazaldão, que achareis muito mais agradável. Calou-se, e o sultão, que não podia ainda resolver-se a mandá-la matar, consentiu em ouvi-la na noite seguinte. Que história incrível e que final tão triste, né? Dois amantes que se amavam tanto e acabaram tendo um final terrível, mas que se encontraram na hora da morte. Que outras histórias virão? Viremos amanhã na continuação dessas leituras. Agradeço muito a todos vocês. Alabei.